Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente bater mais um papo sobre história. E hoje eu quero voltar à questão, como eu disse em outros vídeos, sobre o Porto Seguro. Às vezes, quando você vai estudar, principalmente quando você pega um período mais ou menos extenso, essa tendência a se perder na linha de tempo é muito grande. Então, hoje eu quero dar um exemplo de Brasil, tá? Então, por exemplo, o período colonial, ele começa em 1500 e vai até 1822 com a independência. Então, é um período, bastante extenso e é um período também que os alunos costumam se perder. Então, eu queria, nesse caso, dar uma dica para você. Quando você estudar o período colonial brasileiro, tenta pegar, gente, um porto seguro, que eu vou chamar aqui de que é a invasão holandesa, tá? Ou as invasões holandesas, né, já que foi mais de uma, e você vai pensar, então, pegar o período colonial e, como eu disse, dividir antes e depois das invasões holandesas, tá? Com um outro cuidado, né, que entre 1500 e 1530 houve um período chamado de pré-colonial, ou seja, antes do colonial. Então já dá uma informação para você que não houve a efetiva colonização, tá? Então vamos pegar, como eu disse, esse período pré-colonial, tá? Então, por exemplo, quando o aluno estuda todo o período, ele vai responder, como eu disse, as questões no vestibular, e aí há uns questionamentos, por exemplo, sobre mão de obra. Ah, foi mão de obra indígena? Foi mão de obra negra africana? Então, eu falo para vocês, pessoal, partir do óbvio. Os portugueses acabaram de chegar no país. Eles vão usar qual tipo de mão de obra? A mão de obra indígena, tá? Outro cuidado. O índio foi escravizado? Sim, mas nesse período pré-colonial, não. Tá? Vai se trocar, o trabalho, mão de obra, no caso, indígena, pelos objetos de pouco valor. Né? Então, ele não era escravizado, ele é chamado de escambo, que é troca, literalmente. Então, nessa fase pré-colonial, nós temos o trabalho indígena, é extrativista, tá? Porque a derrubada, do pau-brasil, eles não estão plantando nada, né? Vão explorar o que encontraram, como disse, com a mão de obra, então, não escrava na forma de escambo. É basicamente isso que no período pré-colonial vão cobrar de você. Bom, aí vamos então ao período colonial propriamente dito. 1530, fundação da primeira vila, né? As primeiras mudas de cana-de-açúcar. Agora, vamos usar aquele recurso que eu falei para vocês em outras aulas, tá? Como eu sempre falo para vocês, a lógica e não a decoreba. Porque muitas vezes o que o aluno faz? Ele vai, gente, estudar período pré-colonial e aí, às vezes tem aquelas questões que comparam as colônias de exploração com de povoamento, e aí vem as características, da colônia de povoamento, as características da colonização de exploração. E aí o aluno, começa a fazer a confusão, gente, que nada. Pensa bem, olha, são 4 características, parando aqui para pensar junto com você, tá? Sem decorar. Essa produção é para exportação. Vai produzir aqui no Brasil para exportar para a Europa. Você desconfia que é em grande ou pequena quantidade? Tem que ser em grande quantidade, ou seja, então uma grande propriedade, ou seja, o latifúndio. Já está em a primeira característica. Se é uma grande propriedade, você vai precisar de muita mão de obra. Então, você vai trazer os escravos para o Brasil. A grande propriedade com mão de obra escrava voltada para fora, você já sabe, vai para a Europa, então é para exportação. Legal? E a monocultura, ou seja, vai escolher um produto, no caso era a cana-de-açúcar. Essa divisão em colônias de exploração e de povoamento é questionável, nós vamos falar disso em outras aulas, tá? Mas para esse momento, veja, você chegou às características sem decoreba, né? Você partiu da lógica de uma informação e chegou às demais de forma correta e coerente. Então você já tem as 4 características do plantation. E aí, como eu disse, pessoal, com algumas exceções aí,
Basicamente, você vai precisar conhecer até as invasões holandesas, tá? Que também não é muito complicado, porque você vai pensar, bom, por que os holandeses invadiram? Em função desse açúcar. As invasões holandesas se concentraram no Nordeste, região produtora do açúcar. Então, veja, nesse primeiro intervalo, você tem essas características, né? A exportação de açúcar no sistema de plantation, escravidão e assim por diante. Aí os holandeses vêm atrás do açúcar, né? Aí vamos falar um dia aí sobre as invasões holandesas, mas como disse, vamos nos localizar primeiro dentro do período colonial. Então os holandeses invadiram, né, Pernambuco, atrás do açúcar, tá? E depois das invasões, os holandeses levaram as técnicas, né, do plantio, eles já, na verdade, dominavam o transporte, né, o refinamento, a distribuição do açúcar na Europa. Então, detendo já todo esse processo, menos o plantio, a partir, né, de ficar 24 anos, como eles ficaram em Pernambuco, eles adquiriram a técnica e passaram a concorrer com o Brasil. Então, você tem um ciclo, né, vamos chamar assim, se encerrando aí pelo menos predominante, do açúcar, tá? E aí nós vamos entrar nessa segunda fase aí, né, do período colonial, que vai se destacar a mineração. Inclusive foi justamente, tá, na ação Bandeirante. Os bandeirantes destacaram na caça ao índio, no combate aos quilombos e também a mineração. Eles acabaram descobrindo ouro em Minas Gerais, e aí nós vamos ter então o século XVIII marcado pela exploração do ouro, né? Então veja, ó, agora depois que nós já falamos um pouco, olha como vai então simplificar a sua vida. Você vai pensar, o período colonial, 1500 a 1822, mas eu tenho uma primeira fase, que seria o século XVI e XVII, com a cana-de-açúcar, e o XVIII com a mineração, né? E as suas características, que é óbvio requer uma aula. Mas veja, aí você já situou muito, né? Como eu sempre falo, do pouco é muito. Então, como eu disse para você, olha, as invasões holandesas é uma boa referência, porque você vai pensar, eles vieram em função do açúcar, então, né, até a sua chegada, você tem que se preocupar com aquele universo, né, do açúcar, né, características do plantation, aspectos da sociedade muito ruralizada, localizada geograficamente no litoral nordestino. Pós-invasão holandesa, a mineração, e aí vai ocorrer, né, a interiorização da colonização, a sociedade ficou mais urbana, localizada na região sudeste, Minas Gerais e assim por diante. Então, voltando à ideia, o comecinho da aula, para se situar na linha de tempo, quando se fala de um período longo, como é o período colonial, essas invasões holandesas seriam uma boa referência, um bom porto seguro para você. Legal? Voltaremos em outras oportunidades aí. Legal? Espero você nas próximas aulas então.